todas e todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de retomar vários temas com os quais a gente vem trabalhando em torno da questão da família. Nós passamos pelos temas da família brasileira, do ponto de vista da história, do ponto de vista da cultura, dos valores. Nós também entramos nas questões do campo da psicologia e das contribuições tanto da psicologia quanto da psicanálise, para nós compreendermos essa instituição que é multidimensional. Ela tem que ser pensada do ponto de vista social, ela é, antes de tudo, uma instituição social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das suas transformações históricas, porque ela, de fato, não é sempre a mesma, não é uma instituição eterna, natural, ela muda a depender do seu contexto social, geográfico, até climático, econômico, religioso. E nós viemos falando da família a partir dessas diferentes abordagens, e eu gostaria hoje da gente poder, de alguma maneira, dinamizar, retomar vários dos temas que a gente trabalhou a partir da literatura. Como é que a família aparece na literatura? Nós poderíamos pensar tanto a literatura brasileira quanto a literatura universal, e nós teríamos uma infinidade de manifestações da reflexão sobre família, de acontecimentos, de narrativas familiares, desde a antiguidade até os dias de hoje. A partir de hoje, eu vou fazer uma série de vídeos, e eu espero que todos aproveitem, escolhendo textos da literatura brasileira para mostrar como a literatura retratou a família e as transformações da família, principalmente ao longo do século XX, que foi um século de profundas transformações na vida social, na vida familiar, na vida de mulheres e homens. E eu acho que é interessante a gente retomar essas transformações através dos textos literários. Eu hoje vou começar através do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, na cidade de Itabira, Minas Gerais, morreu em 1987, no Rio de Janeiro, em Copacabana, a cidade onde ele viveu grande parte da sua vida adulta e a sua velhice. E Drummond é um poeta que tematizou profundamente a questão da família, da própria família. Uma família de moldes bastante patriarcais, tradicionais, uma família de fazendeiros em Minas Gerais, embora ele próprio já não tenha nascido numa fazenda. E é interessante porque numa antologia poética que ele mesmo organizou, com poemas que ele mesmo selecionou para compor essa antologia, de todos os poemas que ele escreveu ao longo de décadas, ele faz um pequeno prefácio a essa antologia poética, onde ele diz: nasci em Itabira, Minas Gerais, em 1902, e o meio físico e social de minha terra marcou-me profundamente. É uma antologia que ele compõe em 1962. Eu acho interessante a gente se deter nessa frase, não é? Porque aqui ele já está trazendo para nós esse elemento tão precioso que é de como nós somos marcados, todos nós, pelo meio físico e social do local onde nascemos. Ou seja, a família é sempre uma família que está implantada num certo local físico, num certo tempo, que marca os sujeitos, né? Todos os membros da família, com uma marca profunda, né? Ele vai, então, nascer e passar essa infância
num casarão, no centro de Itabira, na verdade é Itabira do Mato Dentro, né? E essa cidade vai ser uma presença contínua na sua vida e na sua poesia. A gente poderia dizer, e a gente vai ver através dos seus poemas, que essa cidade é uma presença e é também um trauma, né? Ou seja, deixou também marcas que são difíceis, que são dolorosas, e eu acho que a poesia dele vai tratar dessas marcas, e a poesia dele é também quase uma necessidade de elaboração dessa história pessoal. E é muito bonito também porque nós brasileiros e brasileiras, ao lermos essa poesia, também podemos nos reconhecer nela, e isso nos permite também ter a poesia como um modo de nos ajudar a nomear, a elaborar os nossos próprios traumas, a nossa própria história, que é claro, é uma história singular de cada um, mas também tem elementos que são universais e que são compartilháveis. A gente pode ler a poesia do Drummond, e eu recomendo que, fora os poemas com os quais eu vou trabalhar, se leia qualquer poema do Drummond, e o quanto isso nos permite nomear as nossas próprias experiências singulares na nossa família, e também a nossa história social, a nossa história brasileira. Eu acho também interessante, eu gostaria de citar aqui, um autor que trabalhou profundamente com essa relação entre Drummond e a sua terra, o seu local de origem, e não só os traumas de origem, mas o quanto que a história desse lugar, as transformações desse lugar, o marcaram profundamente. Eu estou falando da obra maravilhosa de José Miguel Wisnik sobre Carlos Drummond de Andrade, um livro que se chama Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. É muito interessante nós acompanharmos, inclusive através de imagens, como a paisagem de Itabira mudou, principalmente a partir do período das grandes guerras mundiais, porque companhias estrangeiras, particularmente uma companhia inglesa, entrou na região de Itabira para de lá tirar o minério, tirar o ferro, que era tão importante para produção de máquinas, inclusive de máquinas de guerra. E o pico que Drummond via de criança a partir da janela do seu solar, da sua casa, ele praticamente desapareceu. É possível nós vermos isso nas imagens. E Drummond, nesse poema Maquinação do Mundo, é interessante porque ele está sobrevoando essa região, muitos anos depois, e ele traz toda essa dor desse desaparecimento dessas imagens familiares da sua infância. Então, tudo isso Drummond tematizou. Então, é uma poesia que fala da sua família, que fala da sua origem, mas também é uma poesia que denuncia as transformações pelas quais a sociedade brasileira, o próprio país, a geografia brasileira foi transformada, violentada ao longo do século XX. E por isso Drummond é um poeta absolutamente contemporâneo, né? Se nós pensarmos em todas as questões ambientais que nós vivemos, no próprio estado de Minas, as tragédias ambientais que nós tivemos em Mariana, em Brumadinho, que de alguma maneira estão antecipadas também na poesia de Drummond. Eu vou, então, ler alguns poemas, alguns deles a gente pode ouvir da voz do próprio Drummond, e nós vamos comentar aqui para mostrar como ele tematizou essas questões em sua literatura. Drummond escreveu poemas, Drummond escreveu também muitas crônicas, e é um vasto universo, o universo drummondiano, onde a gente pode reencontrar esses temas,
porque, tal como Freud já propunha, esses temas que nos são traumáticos, que nos trazem sofrimento, que nos trazem angústia, são temas que nos acompanham a vida toda. E é como se, através dos poemas e de uma certa repetição, e que, no entanto, nunca é a mesma, né? Há sempre um elemento de repetição e de criação, nós vemos as transformações da experiência do Drummond e da sua relação com a sua própria história. Eu fiz uma seleção de poemas do Drummond que, de alguma maneira, acompanham a sua vida desde o nascimento, ou da maneira como ele relata o seu nascimento, passando pela sua infância, pela sua adolescência, e ele confrontado com imagens, retratos da sua vida familiar. E eu queria pegar um pequeno trecho, 3 linhas do poema de Sete Faces. É um poema que ele publicou num livro chamado Alguma Poesia, em 1930, e que depois, nessa antologia poética, é muito interessante porque ele divide essa antologia em partes, né? Esse poema, ele inclui numa parte a qual ele chama um eu todo retorcido. E eu queria comentar isso a partir desse pequeno recorte que eu fiz no poema de Sete Faces, que é muito conhecido, talvez parte de vocês conheçam. Ele diz: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, segoste na vida. É interessante porque ele está, então, se referindo a algo que faz parte do seu nascimento, que está presente desde a sua origem e que tem já um contexto religioso. É importante, né, situar o nascimento de Drummond numa família tradicional católica em Minas Gerais. Então, a presença desse anjo. E, no entanto, não é um anjo qualquer, é um anjo torto, né? É um anjo torto desses que vivem na sombra. Então, ele também já está dizendo, né, de como, no nascimento dele, e eu diria, no nascimento de todos nós, já há presente essa sombra, né? Uma sombra que, de alguma maneira, nos acompanha a vida toda e que é a sombra da nossa história, que é a sombra da nossa cultura, que é a sombra de todas as gerações de família que vieram antes de nós e que, de alguma maneira, podem não estar presentes de maneira nítida, mas que estão ali, a gente poderia dizer, como uma sombra, como um espectro que, de alguma forma, recai sobre nós, né? Freud disse, né, num texto muito importante, Luto e Melancolia, uma frase que também ficou bastante conhecida, né, de que a sombra do objeto cai sobre o ego, né? Ou seja, de que todos nós, embora não saibamos conscientemente, né, carregamos essas sombras, né? E essas sombras, embora não estejam materializadas, nem muito nítidas, nem conscientes para nós, elas de alguma maneira marcam aquilo que nós conseguimos ver, o que não conseguimos ver, não é? Nos acompanham. A sombra é aquilo que nos acompanha sem que a gente possa controlar, né? E decidir, não queremos mais as sombras, mas elas estão presentes de alguma maneira, né? E há disse, né? O anjo torto diz, é quase como, então diz, vai, Carlos, segoste na vida. Então é quase como um mandato, né? Ele recebe uma espécie de ordem, né? Tem algo aí de um imperativo, vai, Carlos, né? Segoste na vida. Ele recebe um nome, Carlos, né? E vai ser gauche na vida. Gauche é uma palavra francesa, ele até coloca a palavra em itálico, e que tem esse sentido de ser de esquerda,
ser um tanto marginal, diferente, em oposição. Então, de alguma maneira, é interessante porque ele recebe um mandato que vem de algo profundamente familiar e da sua tradição, o anjo, mas que diz para ele que, de alguma maneira, ele vai ter que romper com essa tradição. Vai ser gauche na vida. Então, ele já nasce numa espécie de paradoxo, porque se ele obedecer ao anjo, ele não é gauche, porque ele está obedecendo a esse mandato. Mas se ele não obedecer, ele também, de alguma maneira, se torna ou deixa de ser gauche. Então, tem aí todo um aprisionamento numa espécie de paradoxo, né? Que eu acho que é um paradoxo que Drummond vai levar para a vida toda, né? Que é como, ao mesmo tempo, dar conta dessa tradição, ser alguém que, nós vamos ver aqui em contos outros, né? Que de alguma maneira representa essa tradição, nomeia essa tradição, até uma certa nostalgia dessa família, e ao mesmo tempo é alguém que rompe com essa história e com essa família. E rompe literalmente, como nós vamos ver, porque ele não é alguém que segue, vamos dizer assim, a tradição familiar. Ele até tentou, em algum momento da vida adulta, voltar para a fazenda da família, para ser alguém que vai cuidar da família, da fazenda, vai perpetuar esse patrimônio familiar, mas ele não se identifica com isso. E ele acaba por deixar esse trabalho e vai se tornar jornalista, vai escrever, depois poeta e escritor, vai viver numa cidade grande, primeiro em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, mas nunca deixando a lembrança, né, que retorna de diversas formas. Então, ele é alguém que está no meio desse paradoxo entre a tradição e a ruptura. E talvez por isso a ideia do eu todo retorcido, porque é um eu que, de alguma maneira, sente que tem que dar conta, né, de levar em consideração esses vínculos familiares e, ao mesmo tempo, se sente impelido a romper com eles. Mas a gente vai ver também, mais para frente, em outros poemas, como a própria ruptura também é uma demanda familiar, porque, de alguma maneira, ele precisou ser poeta também para nomear todo um trauma e uma transformação e até uma certa derrocada, decadência desse modo de vida familiar, devido às transformações históricas, econômicas do próprio meio no qual ele nasceu ao longo do século XX, e que ele também pôde nomear não apenas para si, mas para toda essa família, né? Eu queria também comentar o próprio nome dele, né? Carlos Drummond de Andrade, esse D, né, que mostra essa pertinência aos Andrade, uma pertinência que ele vai carregar no próprio nome, né, até o fim da vida. Ele é dos Andrade e, ao mesmo tempo, ele é esse eu retorcido que, até como expressão das transformações da vida social no Brasil, vai tentar romper com essa vida familiar. Num outro poema muito conhecido também, importante dele, Confidência do Itabirano, do qual eu também não vou trabalhar inteiro, mas eu queria trazer aqui. Ele fala desse seu tempo e dessa sua marca como alguém nascido em Itabira. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira.
Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. E no final do poema ele diz: Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então, várias das questões que eu vim apresentando aparecem aqui na forma do poema, né? Muito melhor ditas do que a gente pode dizer, né? A questão toda das marcas desse lugar, né? Ele atribui ao fato de ter nascido e vivido em Itabira a sua tristeza, o seu orgulho, que ele aproxima ao ferro, né? Ao ferro que está nas calçadas, que está no solo de Itabira, que está nas montanhas que cercam Itabira, né? E essa presença desse ferro nas calçadas e nas almas, não é? São até porcentagens muito próximas, 90% nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E ele fala desse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Então, como esse ferro também impediu, né? É como se fosse alguma coisa que impede, não é um material poroso, não é um material que permite trocas, não é um material que permite comunicação. E por fim, né, essa transformação dele, de alguém que teve ouro, gado, fazendas, hoje sou funcionário público. Então, a mudança toda de um modo de vida rural, né, ou extrativista, para uma função própria da cidade, do meio urbano, das cidades médias ou das grandes cidades, como foi o caso do Drummond, né? E Itabira se tornou uma fotografia na parede, mas não é apenas um retrato, isso vai aparecer em outros poemas do Drummond, a relação dele com os retratos de família, né? Nesse caso, a fotografia da cidade, que permanece como um traço vivo, né? É uma fotografia, mas ela não é simplesmente uma imagem congelada, né? Ou que ficou para trás, que ficou no passado, dadas as transformações dele. Ele está dizendo como essa fotografia ainda dói nele, né? Dói tudo isso que ele descreveu antes no poema, né? O ferro nas almas, o alinhamento, a dificuldade da comunicação, não é? A própria imagem daquilo que Freud fala a respeito da questão do trauma, né? Aquilo que a gente vive que deixa um trauma, uma memória, um traço de memória que continua, de alguma maneira, manifestando a sua dor, a sua necessidade de nomeação, a sua necessidade de elaboração, com todos os afetos que estão ligados a isso, não é? O próprio poema é claro, uma tentativa de nomeação e elaboração dessa experiência e dessa memória, não é? E, no entanto, ele termina dizendo que a dor continua persistindo e continua produzindo seus efeitos. No caso de Drummond, a gente poderia dizer que, para além de outros efeitos que a gente não sabe quais são, né? Precisaria conhecê-lo mais pessoalmente, mas os seus efeitos em poesia, em literatura, né? Eu falava sobre o quanto que essas memórias vão sendo elaboradas ao longo de toda a nossa vida, de diferentes formas. No caso do Drummond, através da literatura, mas o poema Confidência do Itabirano está no livro Sentimento do Mundo, que ele publicou em 1940. E eu queria agora ler para vocês um poema menos conhecido,
que se chama Paredão, que ele publicou em 1979, no livro Boitempo. E diz: uma cidade toda paredão, paredão em volta das casas, em volta paredão das almas, o paredão dos precipícios, o paredão familiar, ruas feitas de paredão. O paredão é a própria rua, onde passar ou não passar é a mesma forma de prisão. Paredão de umidade e sombra, sem uma fresta para a vida. A canivete perfurá-lo, a unha, a dente, a bofetão, se do outro lado existe apenas outro, mais outro paredão? Então vocês vejam que a temática, de alguma maneira, de confidência do itabirano, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, o alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação, está novamente nesse poema escrito ou publicado 39 anos depois. Essa cidade que é puro paredão, não é? E que o paredão está em volta das casas, há o paredão familiar, a gente quase vai construindo uma imagem de paredões em volta de paredões. Essa dificuldade, então, de trânsito, de comunicação, de passagem, as ruas feitas de paredão, e que não adianta passar ou não passar, caminhar ou não caminhar, é a mesma forma de prisão. Né? Paredão de umidade e sombra, interessante a imagem da sombra que acompanha desde o nascimento, então mas que impede o sol, impede a luz, não há uma fresta para a vida, né? É a descrição de algo que ganha esse caráter absoluto, não é? De aprisionamento. E, no entanto, ele quer romper com isso, não é? Como perfurá-lo? É preciso, é urgente perfurá-lo para haver uma fresta para a vida, e, no entanto, os meios, de alguma maneira, de tentar fazer essa fresta, de tentar abrir uma brecha nesses paredões, acabam sendo eles próprios, de alguma maneira, violentos, ou próprios desse lugar, dessa tradição, né? O canivete, unha, dente, bofetão, não é? Então, os próprios meios de tentar romper com isso, esses pelo menos que estão aqui explicitados, de alguma maneira também são inúteis, porque de alguma maneira reproduzem esse aprisionamento, essa violência, essa falta de vida. É interessante a gente observar nesse poema como o próprio poema, na sua forma, ele está emparedado. No primeiro verso começa uma cidade toda paredão. A palavra paredão está no final do verso. O verso seguinte, paredão em volta das casas. O paredão é a primeira palavra desse verso. No terceiro verso, em volta paredão das almas. O paredão está no meio do verso. Em seguida, o paredão dos precipícios, o paredão familiar. Ou seja, na própria forma, nós vemos que há paredão por todos os lados. E quando não há paredão, há um precipício. Então, não tem muito por onde escapar. É interessante como, na forma, há uma reprodução dessa arquitetura da cidade, da casa, da família, e como, de alguma maneira, o poema é uma forma de romper com esse paredão, com esse aprisionamento, na medida em que ele é também uma maneira de comunicar, de nomear em primeiro lugar para si mesmo essa experiência, de viver assim, e, por outro lado, de comunicar ao leitor essa experiência de maneira a perfurar, fazer uma fresta
para poder se comunicar e comunicar ao mundo a respeito dessa vida entre paredões. Eu queria agora trazer um outro poema que é, de alguma forma, uma outra maneira de trazer a experiência da sua própria história em Itabira, na casa familiar, que ele apresenta ainda em Boitempo, Carlos Drummond, em Menino Antigo, um poema que ele escreveu em 1973, que leva o título de Mancha. E eu queria trazer um trecho também desse poema, que é: na escada a mancha vermelha, que gerações sequentes em vão tentam tirar. E virou mancha de sangue, de escravo torturado. Por que antigo dono da terra? Como apurar? Lava que lava, raspa que raspa e raspa, nunca há de sumir esse sangue embutido no degrau. Aqui nós vemos um outro aspecto da sua história familiar que diz respeito à escravidão. Nós estamos falando de uma família de fazendeiros em Minas Gerais e que Drummond dá notícia de que tiveram escravos. E é muito interessante, de alguma maneira dialoga com aquilo que desde o início nós estávamos trazendo, essa questão das marcas do meio físico e social de onde ele nasceu e que o marcaram profundamente nas suas próprias palavras. Aqui nós vemos a marca da história e da história da escravidão na sua própria vida e na vida do nosso país, do Brasil, que deixou uma mancha vermelha, que as gerações sequentes, né, da sua própria família, ele como parte disso, vão tentar tirar, vão tentar apagar, mas que é alguma coisa que não tem como apagar, não é? Então, que está presente no cotidiano da família, no cotidiano dessas gerações, porque está na escada da casa. Então, portanto, no lugar que as pessoas estão subindo e descendo o tempo todo. Tem que se haver com essa mancha o tempo todo. É um pouco como a fotografia de Itabira que está lá na parede da casa dele, no Rio de Janeiro, e que, portanto, ele tem que se haver o tempo todo. Aqui, de alguma forma, é outra marca presente no espaço da família, através dessa mancha, e ele está dizendo: lava que lava, raspa que raspa e raspa, nunca há de sumir esse sangue embutido no degrau. Que é uma maneira maravilhosa, né, de dizer dessas marcas da escravidão na nossa história, né, e que a gente, todos nós, né, tal como o poeta, tal como essa família, vai tentar lavar, 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 raspar, 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 e nunca há de sumir essa marca no degrau. E que a gente poderia dizer que é também o próprio esforço dele no poema, né? De alguma maneira, eu não digo que é de se livrar dessa marca, mas que é de tentar elaborar essa marca, ou de transformar essa marca, né? E que ele precisa levar uma vida de poesia, né? Tentando fazer esse esforço, e o tempo todo ele tem que se haver novamente, né? Com essas marcas, com esse sangue que está embutido no degrau, né? Penetrou profundamente, né, nas nossas casas, na nossa história, nos nossos espaços. Bom, por hoje eu acho que a gente fica por aqui. Introduzimos Drummond e a questão da família e da história de Drummond através desses poemas. No próximo vídeo eu vou continuar trabalhando esses temas e vou trazer poemas de Drummond que expressam diferentes momentos da sua vida, desde a sua infância, a sua adolescência e
a vida adulta, quando ele de alguma maneira se depara com seus retratos de família, com as suas lembranças de família. Então, eu espero vocês nesse segundo momento para a gente continuar falando de Drummond.